Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes novamente. Esse é nosso vídeo para a semana de 20 a 24 de abril de 2015. E nesse vídeo eu vou fazer aí a demarcação, vou mostrar para vocês o que eu espero principalmente para o mercado dessa semana, mostrando principalmente direção e pontos de interesse, ok? Com essas duas informações você pode realmente, tem bastante chance de, enfim, se dar bem ou de conseguir fazer boas negociações ao longo dessa semana dentro do mercado, certo? Primeiramente nós começamos pelo EURUSD. Nós podemos ver que o mercado está em uma tendência de queda muitíssimo bem estabelecida. No gráfico mensal temos 9 meses consecutivos de queda, certo? Aqui temos 9 candles de queda. Isso não acontece muito. Se você pegar, enfim, o histórico dos preços, você vai ver que é algo que não acontece todos os dias e nós temos 9 candles consecutivos de alta. Ok? Não é algo tão comum de acontecer. Mas o que mais importa é, o preço tocou nesse ponto de suporte, aqui atrás foi suporte no gráfico mensal, e agora, ainda que nós estamos, hoje é dia 19, né, de abril, falta alguns dias, falta aí mais ou menos 10 dias para fechar o mercado. Dias dentro do mercado é menos, logicamente, porque não se conta sábado e domingo, mas nós podemos ver como o candle desse mês já está se mostrando para a gente como um candle aí, um spinning top. Spinning top, ele diz para a gente principalmente que o mercado está indeciso sobre o que fazer com relação a esse nível, certo? Depois de toda essa queda, eu vou falar dos outros períodos também, mas toda essa queda que nós vemos no gráfico mensal, eu particularmente estou esperando que o mercado inverta essa tendência de queda e comece a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Topos e fundos em uma determinada direção é a minha principal definição de tendência. Topos de fundos mais altos, logicamente tendência de alta, topos de fundos mais baixos, tendência de queda. Ok? No gráfico semanal nós podemos ver algo parecido, um movimento de queda bastante importante, e nós já conseguimos identificar uma certa força compradora se mostrando dentro do mercado, mas no gráfico diário, principalmente, nós vamos poder observar alguns fatores muito interessantes. Ok? Primeiramente, nós tivemos todo esse movimento de queda bastante importante, uma retração, o mercado deu aqui um novo movimento de queda, e agora ele fez esse padrão, na verdade isso aqui é um padrão harmônico, foi falado desse padrão harmônico no canal de análises, certo? Mais conhecido como morcego, está acontecendo nesse ponto, no gráfico diário, mas principalmente nós podemos ver como esse fundo aqui foi ligeiramente mais alto do que esse fundo, rompendo pelo menos temporariamente. Nós sabemos que uma tendência de queda ela deve ser constituída de topos e fundos cada vez mais baixos. Okay? Em algum dado momento acontece o rompimento desse padrão, onde um fundo, nesse caso aqui do EURUSD, faz um fundo mais alto do que o anterior, mostrando possível inversão. E é basicamente isso que eu estou observando no EURUSD. Ponto principal de referência para essa semana é essa resistência, onde o mercado fez um topo triplo, que nós podemos ver claramente. Ok? Resistência, resistência, e esse aqui é meu ponto principal de interesse. Portanto, eu vou escrever aqui, fazer as minhas anotações. Basicamente, é possível inversão de tendência, ok? E, bom, só isso aí, já dá para a gente ter uma ideia. E basicamente, esse nível que foi resistência várias vezes, agora pode funcionar como resistência, ou enfim, esse aqui é o ponto principal de interesse que está marcado em amarelo. Certo? Se essa é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, eu te sugiro que você se inscreva no canal, porque todas as semanas eu posto um vídeo parecido com esse. Eu faço análises do mercado e eu trago de uma forma bastante clara, direta e objetiva os pontos principais de interesse. Mas mais do que isso, mais do que uma análise, o que eu procuro trazer nesses vídeos do final de semana é algo, uma espécie de aula de price action na prática. Okay? Muita gente conhece meu trabalho, sabe como que eu venho que eu desenvolvo meu trabalho desde 2011, quando eu comecei a ensinar Forex pela internet, e sabe que principalmente eu sou conhecido de duas formas. Uma pelas tendências, que eu particularmente gosto muito de negociar tendências, e outra é que eu negocio utilizando apenas price action. Então, se você tiver interesse em aprender a negociar utilizando price action,
ou uma tela limpa como essa que a gente pode ver aqui, eu te recomendo que você se inscreva no canal, ok? Para que possa estar sempre recebendo vídeos como esse todo final de semana, certo? Vamos para o próximo par, GBP/USD. Nós podemos ver aqui no gráfico mensal, o preço tocou nesse ponto de suporte, deu um falso rompimento, o preço está sendo negociado acima dessa zona de suporte, ok? No gráfico semanal, nós podemos ver também como o preço rejeitou esse nível. Esse aqui foi suporte, aqui foi suporte, e aqui o mercado deu um falso rompimento desse nível, começou a subir. E no gráfico diário nós vemos algo muitíssimo interessante. O preço retraiu, ok? Deu um falso rompimento desse nível aqui, retraiu com muita força para cima. A gente pode ver como esse movimento, isso é algo que eu falo bastante no curso de Price Action avançado, mas nós podemos observar como nesse movimento de alta, se nós compararmos esse movimento com esse movimento de queda aqui, por exemplo, certo? Nós podemos ver isso aqui de duas formas. Nós podemos ver que existe muito mais força nesse movimento de alta do que nesse movimento de queda. Okay? O único movimento que pode ser mais ou menos comparado com esse aqui, em termos de decisão de força do mercado, é esse de queda. Não estou falando de tamanho do movimento, mas estou falando da proporção dos candles. Okay? Esse movimento é mais ou menos similar a esse. Logicamente, o preço pode continuar subindo, mas o que nós temos agora é isso aí. Okay? Isso me leva a considerar que talvez o GBP/USD esteja em uma situação parecida com a do Euro/USD, ou seja, em uma possível zona de inversão de tendência. Okay? Tudo isso principalmente porque no gráfico mensal nós temos essa zona de suporte e o mercado até agora ele deu o que parece ser um falso rompimento desse nível e começou a subir depois de tocar nesse nível aí. Portanto, o que eu espero para essa semana, o que eu estou considerando, não estou dizendo que eu vou comprar nem nada disso, mas também é possível inversão de tendência, ok? Ao longo dessa semana é basicamente o que eu espero. Ponto principal de interesse é exatamente essa zona aqui que foi resistência várias vezes e agora funcionou aí como resistência, está funcionando como resistência para o GBP/USD. Certo? Vamos ver o próximo par. O USD/JPY. Esse par está em uma situação muito interessante. Nós podemos ver aqui, vou até marcar diretamente esse nível que aparece no gráfico diário. Temos também essa linha de tendência de queda que vem mais ou menos por aqui, formando para a gente um triângulo. Okay? Suporte, 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 suporte e a linha de tendência de queda dá para a gente um triângulo. Ok. Esse triângulo não teria tanta importância se ele estivesse acontecendo em outro lugar. Mas ele está acontecendo exatamente onde o mercado fez um topo duplo. Aqui foi resistência e aqui também foi resistência, formando um topo duplo. Portanto, esse par está em uma zona potencial de venda. Ok? E que pode, logicamente, sinalizar para a gente venda ao longo dessa semana. É basicamente o que eu espero para essa semana. Direção, deixa eu colocar aqui, né, escrever. Nos outros pares eu não escrevi, mas ficou bastante claro. Direção provável. Até porque não existe nada garantido dentro do mercado. Queda. Ok? E ponto de interesse é esse ponto que está marcado em amarelo. O rompimento desse nível pode dar oportunidades de venda, inclusive favorecer o aparecimento de tendências de queda em períodos menores. E é basicamente o que eu estou procurando ao longo dessa semana. Ok? Vamos ver o próximo par. O USD/CAD. Esse par tem uma situação linda. Esse ponto anteriormente foi suporte, nós podemos ver claramente várias vezes. Aqui em cima foi resistência, várias vezes também. Ok? E esse nível aqui atrás foi suporte, foi suporte, foi suporte, foi suporte. E agora, no final, no meio da semana, para o final de semana, aconteceu o rompimento desse nível com bastante força. Ok? Direção principal para esse par é queda. Direção. Opa. Direção provável. Queda. E ponto de interesse, esse ponto aqui. Esse ponto foi resistência, foi suporte, agora pode funcionar como resistência, caso o preço decida voltar para esse nível. Certo? Vamos ver o próximo, AUD/USD. Esse par também está em uma lateralidade. Alguns pares com o dólar estão em períodos de lateralidade. AUD/USD é um deles. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte.
a direção que nós temos agora dentro do mercado é a direção que está acontecendo, no caso, né, é lateralidade, certo? O que eu consigo observar é possível inversão de tendência. E ponto principal de interesse é essa resistência que funcionou algumas vezes como resistência e pode vir a funcionar novamente. Basicamente o que nós tivemos aqui no gráfico diário é movimento de queda, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, novo impulso, retração, e aqui o mercado já entrou nessa lateralidade que nós podemos observar aí no AUD/USD. Formou-se então um fundo triplo aqui embaixo, e agora esse aqui é meu ponto principal de interesse, uma vez que o rompimento desse nível pode significar possível inversão de tendência e talvez movimento de alta a partir desse nível. E é basicamente o que eu estou esperando ao longo dessa semana. Próximo par que nós temos é o Euro-GBP. Está nesse momento em uma zona de resistência. No gráfico mensal está em uma zona de suporte. Okay? Nós podemos observar como aqui o mês passado foi um candle de indecisão. Dá para a gente ver claramente. No gráfico semanal, temos tendência de queda acontecendo dentro do mercado, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração e assim sucessivamente até chegar aqui embaixo. E no gráfico diário nós podemos observar como esse nível aqui atrás foi suporte e aqui está, pelo menos até agora, está funcionando como resistência e, portanto, pode gerar possíveis oportunidades de venda. Ponto de interesse para o Euro-GBP é exatamente onde ele está essa semana. É onde ele está agora. Esse nível aqui atrás foi suporte, o mercado rompeu para o lado de baixo e teve 1, 2, 3 dias, na verdade 4 aqui, né? Todos eles abaixo desse nível de suporte do gráfico diário. Portanto, essa aqui é uma zona de resistência bastante importante. A direção, nós temos duas direções, para cima e para baixo, dependendo do lugar ou do período onde nós olhamos. Isso porque o gráfico mensal diz uma coisa e o gráfico diário diz outra. E se você não gosta dessa situação, saiba que isso é simplesmente o que acontece praticamente todos os dias dentro do mercado. Ou seja, ser trader é viver exatamente nessa situação de contradições. Muitas vezes você olha para o gráfico diário, por exemplo, e você vê uma tendência de alta. Você vê uma possível oportunidade de compra. E quando você olha no gráfico semanal, um período maior, você vê a situação exatamente contrária. Ou seja, existe uma tendência de queda e uma oportunidade de venda. Como você se decide? Bom, tomar decisões é algo inerente, é algo que faz parte da nossa profissão. E tomar decisões em meio a essas dúvidas e muitas vezes situações às vezes aparentemente ou totalmente opostas, é algo que a gente precisa aprender a conviver com isso. Simplesmente não é fácil, porque algumas pessoas naturalmente têm dificuldade em tomar decisões. Se você é uma dessas pessoas, a minha recomendação para você é que você comece a praticar a habilidade, a habilidade de tomar decisões em todos os aspectos pequenos da sua vida, porque isso pode fazer uma grande diferença nos aspectos grandes. Ok? Pense nisso. Essa situação onde nós temos duas direções, onde nós temos que escolher entre dois caminhos, é algo totalmente natural e que faz parte do mercado, faz parte do nosso dia a dia. Escolhas conflitantes. A gente precisa escolher um lado em detrimento do outro. Ou precisa escolher um e, logicamente, abandonar o outro. Nós não podemos nos dividir em duas partes, enfim. E isso é algo extremamente importante que as pessoas demoram muito tempo para entender dentro do mercado. As pessoas acreditam que elas, enfim, principalmente quem é novo dentro do mercado, até porque a maioria dos novatos, das pessoas que estão aprendendo dentro do mercado, eles são atraídos até o mercado de uma forma um pouco errada, ou muito errada na maioria das vezes. Com falsas promessas, com exagero, e enfim, todo esse tipo de coisa.
E essas pessoas muitas vezes, infelizmente, são levadas a acreditar que tudo que você precisa é saber um sistema de negociação que funcione e pronto, seus problemas acabaram. Isso totalmente não faz sentido, ou melhor, não é assim que funciona. Se fosse assim, logicamente seria muito fácil. Basta então você aprender um sistema e segui-lo. Mas não é exatamente isso que acontece. Não é o que funciona dentro do mercado. Por quê? Juntamente ao sistema existe a parte humana, existe você, a sua parte psicológica. E a própria negociação desse sistema exige a tomada de decisões em situações conflitantes. E exige que você seja capaz de gerenciar essas situações e emoções conflitantes para que você possa se dar bem dentro do mercado. É, tudo isso parece uma conversa furada e etc. Pode ser que muita gente não goste exatamente do que eu estou falando, mas é a verdade. Você precisa aprender a tomar decisões de forma rápida, clara, objetiva e em meio a situações de estresse, de perigo, logicamente não contra a sua vida, mas contra a sua conta. É preciso aprender então a tomar decisões e agir da melhor forma possível dentro dessa situação caótica que boa parte das vezes é o mercado. Uma vez que você aprende isso, as coisas se tornam muito mais simples. Eu entrei nessa conversa exatamente porque nós temos essa situação agora no Euro GBP. Temos uma tendência, possíveis oportunidades de venda no Euro GBP e temos tendência de alta, possíveis oportunidades de compra no gráfico mensal do mesmo par, do Euro GBP. O que fazer então? Qual dessas duas situações, qual desses lados você entra, você escolhe? Bom, uma das coisas que você pode fazer é simplesmente riscar esse par da sua lista e não negociá-lo de forma alguma. Outra coisa que você pode fazer é escolher qual das situações você quer estar ou procurar aí por sinais que mostrem qual das duas situações tem maior probabilidade de funcionar. Okay? Seja como for, em qualquer das situações, você vai precisar, logicamente, escolher e decidir. E essa é uma habilidade que totalmente eu te recomendo muitíssimo que você estude e aprenda, porque infelizmente muita gente tem dificuldade de escolher o próprio almoço. É exatamente dessa forma. Muito bem, vamos falar do próximo par. Euro-AUD. Nós podemos ver aqui no gráfico mensal, como nós temos um ponto de suporte extremamente importante para esse par. No gráfico semanal aparece a mesma coisa e no gráfico diário também aparece a mesma coisa. Aqui foi suporte e foi suporte. Portanto, como o preço está em uma zona de suporte muito importante, a direção provável que eu acredito que pode ser aí para esse par é de alta. Direção provável alta. E o ponto de interesse exatamente onde o preço está agora, que pode aí gerar possíveis oportunidades de compra. Okay? Esse é o ponto principal de interesse para o Euro-USD, Euro-AUD essa semana. Vamos ver o próximo par, Euro-JPY. Esse par está em uma tendência de queda no gráfico diário, no gráfico mensal. Ele deu uma retração bastante importante, esse aqui é o nível de suporte, mas o preço não chegou a tocar. Temos esse outro aqui, que também é um nível importante, e o preço chegou a tocar efetivamente. Aqui atrás foi suporte, suporte, aqui foi resistência e agora aqui está funcionando como suporte novamente para o euro JPY. E no gráfico diário nós podemos ver como nós temos o padrão de queda, impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, retração, impulso e etc. Tecnicamente o mercado está nos dando aqui sinais de que talvez ele vai inverter a tendência e começar a fazer movimentos cada vez mais altos. No gráfico mensal, nós podemos pegar esse movimento de alta, medimos com nossa fiel Fibonacci e veremos que o preço de fato está nesse momento em 38.2 da Fibo. 38.2. Eu vou falar uma coisa aqui que, caso você queira se aprofundar mais, é algo que vale a pena. Na grande maioria das vezes, não é 100%, logicamente, mas eu diria que a maioria das vezes que o preço começa uma retração, ele toca no 38.2 da Fibonacci, que nós podemos ver aqui, e depois ele sobe até o 23.
Isso acontece muito e em todos os períodos. Não sei exatamente porquê, mas eu já vi isso acontecer centenas, eu acho que milhares de vezes ao longo dos últimos anos. O preço toca em 38,2 e depois ele começa a subir e vai no 23. Não é 100% das vezes de forma alguma, mas em uma grande parte das vezes ele faz esse movimento. Toca aqui e sobe lá. Se ele vai inverter uma tendência, muitas vezes ele faz esse movimento. Ele toca no 38,2, sobe até o 23 e depois ele inverte. Ou se for aí um movimento de queda, né? Ele toca no 38, vem no 23 e depois ele inverte. Isso acontece muito dentro do mercado. E o preço está exatamente nesse ponto, no 38,2 da Fibonacci. Coincidência, ou talvez não, esse ponto é um nível extremamente importante para o gráfico semanal, conforme eu já mostrei para vocês. Aqui foi suporte, 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 resistência, resistência, e agora está funcionando como suporte. Temos o 38,2 da Fibonacci, e logicamente, como estamos falando do gráfico semanal, vai ter sempre algum número redondo envolvido. Nesse caso é o 128,50. Exatamente por isso eu estou aguardando possíveis oportunidades de compra no euro JPY a partir, deixa eu vir H4, temos uma linha de tendência de queda que passa por aqui. O rompimento dessa linha de tendência de queda talvez nos dê oportunidade de compra para o euro JPY. Lembrando que esse nível aqui atrás foi suporte e aqui, portanto, pode funcionar como resistência. Certo? Bastante informação aí com relação ao euro JPY, mas eu acredito ser possível nós entendermos e interpretarmos tudo. Basicamente, o que eu espero para esse par é possível inversão de tendência. E os pontos de interesse são esses que estão marcados. A linha de tendência de queda é um ponto de interesse, juntamente com esse nível que eu marquei aqui em H4 também é um ponto de interesse, e esse aqui também é um ponto de interesse por euro JPY. Vamos ver o próximo par, CAD JPY. Esse par esteve andando de forma lateral desde o começo do ano, praticamente, desde janeiro aí de 2015, metade de janeiro, ele entrou nessa lateralidade, fazendo topos e fundos do mesmo nível e aqui andando de lado. Resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Agora ele iniciou o rompimento dessa zona de resistência, deu rompimento, uma retração agora. Não sabemos o que ele vai fazer com relação a esse nível que anteriormente foi uma zona de resistência. Mas esse é meu ponto principal de interesse e a direção provável para esse par, eu espero, acredito eu, que será de alta. Direção provável alta. Agora você pode estar se perguntando, poxa vida, mas eu negocio no gráfico de 15 minutos. Por que que essa informação é relevante? Por que que eu preciso saber? Por que que me interessa esse tipo de coisa? Basicamente, imaginemos, por exemplo, uma situação. Vamos entrar aqui no gráfico de 15 minutos e nós vamos ver que esse nível que está marcado aqui é o nível que eu marquei anteriormente e é o nível que anteriormente funcionou como zona de resistência, portanto pode funcionar como suporte caso o preço toque. Imaginamos que o preço cai e ele te dá uma entrada nesse ponto, ok? Aqui seja o seu sistema qual for, média móvel, qualquer, enfim. E aqui você tem um sinal de compra. Você entra comprado no CAD JPY, coloca um stop loss minúsculo de 10, 20, 30 pips, sei lá, ok? E você consegue, através dessa informação do gráfico diário, você consegue ver, por exemplo, que o mercado pode chegar até aqui em cima. Ou inclusive pode passar para níveis ainda mais altos e vir buscar esse nível, etc. Ou seja, esse ponto de interesse é algo que pode se tornar extremamente valioso para você se você souber como integrar os períodos. Na verdade, a ideia de integração entre os períodos e entre estratégias diferentes é algo que eu tenho falado, tenho buscado muito, principalmente nos vídeos do canal de análises. Basicamente porque existe uma certa... A pessoa que entra no mercado, quando ela chega diretamente pela primeira vez dentro do mercado, ela não tem ainda, muitas vezes, aquela noção da integração entre os períodos. Ele não consegue entender que, na verdade, o mercado é um só. Esteja você olhando através do gráfico que for. E exatamente essa falta desse entendimento faz com que as pessoas, às vezes, se sintam perdidas entre um período e outro e não consigam ver quais as dinâmicas entre esses diferentes períodos. Eu particularmente acredito
que essa integração entre diferentes períodos é algo extremamente importante que precisa ser compreendido. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. No gráfico diário, esse ponto funcionou como resistência e agora pode vir a funcionar como suporte. Como você pode aproveitar essa informação em M15? Você pode, logicamente, procurar por possíveis oportunidades de compra a partir desse nível, uma vez que esse aqui é um suporte bastante importante no próprio gráfico diário e que, a partir desse nível, é possível que o mercado dê oportunidades de compra bastante interessantes. Vamos ver o próximo par. GBP-JPY está em uma zona de suporte bastante importante. No canal de análises foi falado desse par, ok? Gerou para a gente uma compra no fechamento desse candle. Essa posição do canal de análise chegou a ficar em 190 pips mais ou menos, e agora nesse momento está em 115. Acredito sim que o mercado vai continuar subindo. Temos uma linha de tendência de queda que passa por aqui no próprio gráfico diário, formando um belíssimo triângulo. Resistência, resistência, aqui foi suporte e aqui foi suporte, exatamente por isso que eu decidi, falei aí, comentei com o pessoal no canal de análise, dessa possível oportunidade de compra que realmente se concretizou para a gente, certo? A direção para essa semana é de alta, uma vez que o preço acabou de tocar em um ponto de suporte e começou a subir. Então, direção que está acontecendo, direção alta, e ponto de interesse, nós tivemos um ponto de interesse que foi esse aqui, anteriormente foi suporte e agora funcionou como suporte novamente, e foi o que gerou para a gente a oportunidade de compra, mas o nosso próximo ponto de interesse é esse aqui, que é onde está o primeiro take profit, onde será feito pelo menos aí uma parcial ou algum tipo de gerenciamento de risco, cada um faz logicamente o que quiser. Eu particularmente, dependendo da situação, eu vou apenas movimentar o stop loss para o break-even, ok? É algo bastante importante que você também entenda como funciona e como fazer gerenciamento de posições abertas, gerenciamento de risco e todos esses fatores que são extremamente importantes. Essa operação no GBP-JPY, assim como outras operações do canal de análise, elas são especialmente indicadas para quem muitas vezes trabalha o dia inteiro e não tem tempo, não pode ficar muito tempo na frente do computador. Ou simplesmente para aquela pessoa que não gosta de ficar muito tempo na frente do computador. Eu particularmente não conheço muita gente que não gosta de ficar muito tempo na frente do computador. Mas enfim, é bastante direcionado para isso, uma vez que você tem tempo para planejar as suas operações e você precisa de pouco tempo para fazer a manutenção ou o gerenciamento dessas posições abertas. Isso é algo bastante importante, especialmente para quem está começando dentro do mercado. Em um outro vídeo, onde eu falei de 8 dicas sobre como você pode melhorar seus resultados dentro do mercado, uma das primeiras dicas aí que eu falei nesse vídeo é: afaste-se dos períodos mais curtos. Isso é algo extremamente importante. Basicamente porque quando você se afasta dos períodos mais curtos, isso te leva a que você tenha uma visão mais do mercado como um todo, uma visão um pouco maior, mais ampla. E isso também te leva a não fazer o famosíssimo overtrading. Overtrading é um grande problema. E se você tem feito overtrading, você vai me contar pela sua própria experiência que não é uma coisa legal e seus resultados com certeza não estão bons. Eu sempre digo que o nome do jogo é resultados, ok? Então não importa exatamente como você faz, desde que você obtenha resultados. Mas o nome do jogo também é consistência. Não adianta de nada você ter consistência hoje e não ter consistência amanhã. O objetivo é que você tenha consistência, que você tenha resultados hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, pelo resto da sua vida. Isso é consistência. Ok? Então, a minha recomendação para você é que você estude, que você entenda, pratique a respeito de gerenciamento de risco, assim como você pratica, entende, estuda a respeito de price action, e assim como você pratique, estude, entenda a respeito da psicologia do mercado e como você se comporta dentro do mercado, que é algo fundamental. O curso de Forex de Área X Online
que você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo, fala de todos esses fatores em um único lugar. Além de trazer, logicamente, muitas horas de negociações minhas em tempo real. Se você não conheceu o curso, eu te recomendo que você dê uma olhada, porque realmente vale a pena. Inclusive, o capítulo 1 desse curso é totalmente gratuito, você pode ver, tem aproximadamente 4 horas aí de vídeo, e, logicamente, não custa absolutamente nada esse capítulo grátis, e fala principalmente de tendência, notícias e vários outros fatores que eu tenho certeza que serão do seu interesse. Vamos ver o próximo par? Nós temos aqui AUD NZD. A tendência de queda no gráfico mensal rompeu vários níveis de suporte. O mercado nós não temos, pelo menos aqui de 93 para frente, não temos pontos de referência mais baixos do que esse. O mais baixo que nós temos está aí aproximadamente 200 pips para cima, ou seja, o mercado passou 200 pips para baixo do ponto mais baixo de referência, que é esse cara aqui. Como nós não temos de 1990 para frente, nós não temos nenhum ponto de referência para esse par, não sabemos aonde ele vai parar. Ele pode cair, enfim, não sabemos até onde. Okay? Temos tendência de queda no gráfico diário, a gente pode ver claramente, e logicamente essa tendência pode gerar possíveis oportunidades de venda. Para essa semana tenho um ponto de interesse, que é essa linha de tendência de alta em H4, que funcionou como suporte algumas vezes. Particularmente eu não tenho muito interesse nesse par, porque o spread dele é bastante alto. 17 pips foi o spread no fechamento da sessão, aí, no fechamento da semana. Nós temos muitos pares dentro do mercado e não acredito ser necessário se apegar a qualquer coisa que aparece. Okay? Literalmente dessa forma. O AUD NZD já me deu algumas operações positivas, outras não positivas, mas eu nunca fui muito apegado, nunca gostei muito desse par. Apenas quando existe uma situação muito clara dentro do mercado é que eu negocio. De qualquer forma, não é esse o caso do AUD NZD para mim nesse momento. Certo? Vamos ver o AUD CAD. No gráfico mensal, nós podemos observar que temos essa linha de tendência de queda, que passa mais ou menos por aqui, e temos também uma linha de tendência de alta que passa por aqui, formando para a gente um triângulo. Isso no gráfico mensal. No gráfico semanal, a mesma coisa. E no gráfico diário, nós podemos ver como o mercado tem se movimentado mais ou menos aí dentro desse triângulo, estando nesse momento em uma zona potencial de suporte para o AUD CAD. Isso, logicamente, pode levar a possíveis oportunidades de compra. Esse par também já me deu algumas operações, inclusive existe uma negociação completa minha, gravada, onde eu negocio AUD CAD e eu ganhei quase 3%, está gravado e postado no YouTube. Se você procurar aí no canal Diário FX Online, você vai encontrar essa operação. Mas esse é um par que eu particularmente não me atrevo muito, não gosto muito de negociar, porque o spread, tem toda essa relação do spread, e também é um par, um minor, um par de pouca volatilidade. Geralmente é baixa a volatilidade desse par. Mas a direção nesse momento, pelo gráfico diário, é de alta. E ponto de interesse é exatamente onde o preço está agora. Ok? Direção alta. E o ponto de interesse é esse nível aí, onde o preço acabou de sair e que pode gerar possíveis oportunidades de compra. Certo? Bom, para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou parar por aqui e eu sugiro que você continue essas análises, seguindo mais ou menos essa mesma linha de pensamento. Pegue desde o gráfico mensal e vá baixando para o gráfico semanal, gráfico diário, marcando pontos de interesse e definindo, por exemplo, aqui no AUD JPY, nós temos essa linha de tendência de alta que o preço tem respeitado. Nós podemos ver claramente como o preço está respeitando esse nível de suporte. No gráfico semanal aparece exatamente a mesma coisa. Deixa eu só dar uma reajustada. E no gráfico diário, logicamente, a direção predominante dentro do mercado nesse momento é uma direção de alta. Temos essa linha de tendência de queda, e o rompimento dessa linha de tendência de queda pode significar possíveis oportunidades de compra. Portanto, o ponto principal de interesse é essa zona que está marcada em amarelo,
uma vez que ela pode dar para a gente oportunidade de compra ou não ao longo dessa semana, dependendo de como o mercado se comportar. Ok? Faça você mesmo essa análise, pegue os gráficos, marque, desenhe, rabisque, escreva tudo aquilo que você achar importante, tudo aquilo que for relevante para você, marque no gráfico e mantenha esse gráfico ao longo da semana. E isso, seja você um scalper, seja você um day trader, seja você um swing trader ou position trader ou qualquer tipo de trader, essas análises, essas marcações no gráfico de forma simples, clara e objetiva poderão te ajudar bastante. Ok? Um grande abraço a todos. Se você ainda não está inscrito no canal de análises, sugiro que você se inscreva agora para que possa estar sempre recebendo vídeos como esse. Eu particularmente, quando eu comecei a negociar o Forex em 2009, não existia praticamente nada em português na internet, e eu patinei bastante sim para encontrar informação boa. Encontrei muita informação que não valia praticamente nada. Fiz alguns cursos que foram muito bons e outros que foram muito ruins. Já gastei alguns milhares de dólares em curso, mas tudo isso logicamente favoreceu para que eu conseguisse enxergar e ver o mercado dessa forma como eu vejo hoje. Não precisa, eu falo isso quase todos os vídeos e eu vou falar de novo, não precisa você ter 35 indicadores, enfim, setas e tudo, aquele carnaval na sua tela. Isso literalmente não funciona. Okay? Eu particularmente não conheço ninguém que negocie com um gráfico cheio de indicadores e que consiga obter resultados consistentes, simplesmente porque é muita distração. E negociar dentro do mercado exige foco. Okay? Você se distrai com muitas confirmações, com muitas setas, com muitas médias móveis, com muitos indicadores, com muitos números e muitas coisas e muitas cores. Não funciona. É muito fácil você perder o foco. Deixa eu pegar um template antigo aqui que eu vou te mostrar exatamente. Tá aí. Esse é um template que eu usei em 2009 por aí. Acho que foi um dos primeiros templates que eu montei. Eu levei muito tempo para deixar esse template bonitão do jeito que você está vendo aí, mas é uma verdadeira bagunça. A gente tem um monte de indicador nesse template, tem várias linhas, pontos de pivô, R1, R2, R3, temos o Camarilla, H4 Long Breakout, H5 LB Target, enfim, vários níveis. Temos aqui o indicador de fractais, enfim, um monte de coisa, estocástico e linhas de tudo quanto é tipo, totalmente não funciona. Basicamente porque você perde o foco daquilo que realmente interessa, que é o movimento do preço. Olha isso, ok? Vamos pegar agora, voltar agora no outro template. Exatamente o mesmo período, o mesmo par, a situação é completamente diferente. Logicamente aqui está um pouco bagunçado, é o Euro NZD, não é um par qualquer, ele movimenta, pode ser bastante caótico o movimento desse par, mas a situação é completamente diferente. Esse aqui é um outro template que eu usei também. Tem aqui a média móvel de 5. Deixa eu trocar essa cor. Tem aqui a média móvel de 5 períodos, de 10. Essa aqui acho que é de 62. Essa aqui é de 200. Isso aqui é uma setinha que mostra o cruzamento das médias de 5 e 10. Aqui nós temos pontos de pivô. Aqui nós temos informações aí da corretora. Aqui nós temos as sessões acontecendo dentro do mercado. Nós temos mais esses 3 indicadores. Totalmente não faz sentido, ok? A informação totalmente se perde e é muito fácil da gente perder o foco em um gráfico como esse. Parece brincadeira, mas esse também foi um template que eu usei. Eu estou desenterrando cada pérola aqui que foi também um template que eu usei durante um pouco tempo. Você deve ter imaginado como que foi o meu resultado, né? Eu nem lembrava que tinha esse template aqui tão carregado. Estou repassando a minha lista e está bastante legal. Esse foi outro indicador. E no final das contas eu achei que era interessante negociar. Eu fui tirando os indicadores gradativamente, fui secando o meu gráfico até chegar a um gráfico limpo. E eu cheguei nesse gráfico sem indicadores e o fundo preto. E eu descobri depois, inclusive isso aqui é algo que pode ser interessante, eu descobri que o fundo preto, eu não sei exatamente porquê, talvez, enfim, não sei exatamente porquê,
mas eu notei que o fundo branco eu tinha uma maior clareza para observar. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu notei que eu tinha um pouco mais de claridade para conseguir observar aquilo que era realmente importante dentro do gráfico. Tem gente, logicamente, que negocia com fundo preto e tem gente que prefere o fundo branco. Eu, particularmente, negocio o fundo branco porque, na minha experiência, foi o que funcionou melhor para mim. Ok? Então, essa é a mensagem final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, compartilhe no Facebook. Enfim, e qualquer dúvida que você tenha, pode me contatar. Será um prazer responder suas perguntas. Um grande abraço a todos, fique com Deus e uma excelente semana.